Salve, salve, caros colegas, tudo bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre álgebra. Na verdade, o que está na matéria Números e Operações 4. Então, o que temos aqui? Vamos ver. Cadê esse aqui? Esse aqui é o exercício 1.15 do livro Construção dos Números da SBM e vamos ler aqui. Seja A um conjunto A que ele é igual à união de A1, A2, A3 até a N, sendo essa união uma partição finita de A. Então, o que é uma partição finita? É uma decomposição de A como união finita de uma família de subconjuntos de A. Esses subconjuntos são dois A2 disjuntos e não vazios. Aí aqui, essa parte de juntos 2A2, que eu não gosto de amarelo. Não gosto de azul, gosto de amarelo. Que são dois A2 disjuntos e não vazios. Significa que quaisquer dois conjuntos que eu pegar, se eu fizer a interseção deles, A1 interseção A2, isso sempre vai dar o conjunto vazio. Então, seja A1 e A2, A1 e A3, A2 e A3, quaisquer dois que eu pegar, a interseção é vazia. Então, dado essa partição, a gente vai definir, então, para x e y pertencente a A, definimos uma relação. Então, x vai estar relacionado a y se x e y pertencem ao mesmo elemento da partição. Ou seja, se x e y, se ambos recaem dentro de um mesmo subconjunto. Então, x, r e y, isso significa que somente se existe um i pertencente de um a n, tal que x e y pertence ao ai. Mostra que R é uma relação de equivalência. Essa parte do exercício a gente já fez. Então, o fato que R é uma relação de equivalência nesse contexto de A ser, se, em caso tenhamos uma partição de A e a relação vai ser dada sempre que dois elementos estiverem no mesmo subconjunto de A, então a gente já mostrou que isso é uma relação de equivalência. E aí o negócio fica mais interessante quando a gente vem esse comentário e vai para o exercício 1.6. Então, mesmo que a partição de A consista de uma família infinita de subconjuntos de a relação R ainda é de equivalência. E uma observação é o seguinte: se a relação R, que é de equivalência, que foi determinada em cima da partição do conjunto A, essa classe de equivalência, não, observe que uma relação de equivalência R uma classe de equivalência R em A determina uma partição de A. Que partição é essa? As classes de equivalência determinadas por R. Então, quando eu pego isso aqui, ó, A cortado por R, que é o conjunto de todas as classes de equivalência, até Xn, ele está dizendo que essas classes de equivalência, isso é igual à partição, ou seja, que x1 barra é igual ao A1, que x2 barra vai ser igual ao A2, x3 barra vai ser igual ao A3, até xn barra, que será igual ao AN.
Então, o, o conjunto A, ele é a união de A1 até AN. Ele também pode ser escrito com x1 barra, x2 barra, unido até o xn barra. Aqui. E reciprocamente, vimos acima que uma partição qualquer de A determina uma relação de equivalência em R. Além disso, as classes de equivalência dessa relação são precisamente os subconjuntos que compõem a partição. Tá? Isso aqui a gente chegou a fazer em sala de aula quando a gente pegou aqueles conjuntos e fez aqueles pedacinhos de papel e colocamos os elementos dentro daqueles pedacinhos de papel. Beleza? E aí, eu não vou apagar essa parte, depois vocês vão receber esse PDF. A gente vem agora pro exercício 1.6, que é esse aqui. Deixa eu colar lá no Uai. Tá. Oxi. Ele pegou a parte escura do exercício. Tá. Não sabia que isso ficava desse jeito, mas tudo bem. Vamos fazer assim mesmo dessa vez. Então, o que está dizendo o exercício 1.6? Seja A igual a 1 unido com A2, tal que A1 interseção A2 é diferente de vazio. Antes da gente continuar lendo, cabe ressaltar o seguinte: por definição, isso aqui não é uma partição do conjunto A. Isso aqui é uma decomposição do conjunto A, mas não é uma partição. Para ser partição, a interseção deveria ser vazia, mas tudo bem. Então, ele está dizendo que a gente tem dois conjuntos, A1 e A2, onde a união desses dois conjuntos é igual ao conjunto A e a interseção deles não é vazia. Então pode ser assim, esse aqui sendo o conjunto A1, esse aqui sendo o conjunto A2, onde A é igual a 1 unido com A2. Isso aqui de fato é o próprio A1. Poderia ser o A2 dentro do A1, mas aí seria exatamente esse mesmo caso. Mas observe que essa situação aqui, primeiro caso, e essa situação aqui, segundo caso, nenhuma dessas duas é uma partição de A por conta desse fato aqui. Por conta disso aqui, faz com que essa decomposição não seja uma partição. Tá, vamos continuar lendo. Definindo a relação R em A como no exercício anterior, só lembrando, essa relação R vai ser definida com x
se relaciona com y se e somente se x e y estão no mesmo subconjunto de A. Vamos apagar aqui para vocês vamos diminuir aqui para vocês poderem ver. Então tá. Essa é a relação, tá bom? Que foi definida no exercício 1.15. E aí ele está perguntando aqui, analise o caso em que um dos conjuntos está contido no outro e caso contrário. Então a gente vai analisar o caso 1 e o caso 2. Beleza? Deixa eu fazer assim. Então aqui a gente tem o caso 1. Não, mentira, aqui a gente tem o caso 1. E aqui a gente tem o caso 2. Aqui ficou ruimzão, né? Vamos apagar isso aqui. Esse aqui, A1 união com A2 é igual ao próprio A. Então vamos ver. A gente tinha visto que se nós estivermos no caso 1, essa relação ela se diz não equivalente. Então R nessa situação não é equivalente. Então R não é relação de equivalência. Aí a gente também viu isso em sala, mas só para refrescar a memória, o detalhe disso aqui tinha sido o seguinte: se eu tivesse um elemento dentro de A1, um outro elemento dentro de A2, vamos colocar, a gente tinha usado x, y, né? Então eu tenho um elemento x dentro de A1, eu tenho um elemento y dentro da interseção e eu tenho um elemento z dentro de A2. A gente viu que não é uma relação de equivalência, porque para ser relação de equivalência tem que valer a reflexiva, a simétrica e a transitiva. E aqui a gente viu que nesse exemplo é fácil observar que R se relaciona com Y. Por quê? Que X se relaciona com Y, porque X e Y estão no mesmo conjunto. E também é fácil observar que Y se relaciona com Z, porque os dois também estão no mesmo conjunto. Se fosse uma relação de equivalência, a gente deveria ter X se relaciona com Z, porque essa aqui é a propriedade transitiva. Mas isso não acontece, porque X e Z não estão no mesmo conjunto. Então, por conta disso, nessa situação, essa relação não é de equivalência. E aí, a gente viu o seguinte, que se nós estivermos no caso 2, essa mesma relação, essa mesma relação R é relação de equivalência. É relação de equivalência. Por quê? Então a gente fez o seguinte, né? A gente colocou um elemento x aqui, um elemento y aqui, e um elemento z podendo estar aqui, ou podendo estar dentro de A2. E aí a gente verificou que neste caso, ela vai ser relação de equivalência porque as propriedades reflexiva, simétrica
elas são facilmente verificadas, né? Porque o x, obviamente, vai estar no mesmo conjunto, no subconjunto que ele mesmo. Então, x se relaciona com x. Se x se relaciona com y, bem, x está em A1, y está em A2. Só que o y, por estar em A2 e o A2 está contido em A1, então o x e o y, aparentemente estando em conjuntos separados, ora, os dois estão em A1. Então, se os dois estão em A1, x se relaciona com y. Então, se x se relaciona com y, o y também vai se relacionar com x, porque ambos estão no mesmo conjunto. E ela, nesse caso, vai ser transitiva, porque se eu tenho os três, se eu tenho x se relacionando com y, se eu tenho x se relacionando com y, e eu tenho y se relacionando com z. Ora, como um conjunto está dentro do outro, então a gente pode ver qual que é o maior conjunto e dizer que os três elementos, x, y e z, vão pertencer ao mesmo subconjunto. No caso, A1. Bem, se os três pertencem ao mesmo conjunto, então é claro que x se relaciona com z. Aqui eu estou tentando ser um pouco mais claro, mas na aula a gente fez uma demonstração mais completa, tá? Que eu não vou escrever aqui agora, mas vou deixar a resposta postada lá no grupo. E aí o comentário do aluno que causou intriga foi o seguinte, que se nós estivéssemos numa situação assim, essa relação não seria a relação de equivalência. Se a gente estivesse numa situação assim, esta relação seria uma relação de equivalência. Beleza? Aí, desculpa, aí o comentário dele foi baseado no exercício 1.17. O exercício 1.17, ele pede para que a gente descreva todas as possíveis classes de equivalência. Então, por que ele não vai dar? O exercício 1.17, ele pede o seguinte, descreva todas as relações, descreva todas as relações de equivalência de um conjunto A, por exemplo, o conjunto 1, 2, 3. Aí tá. A gente pegou então essa parte bem aqui, essa observação aqui, que relaciona as classes de equivalência, relaciona os R's, né, que são as relações de equivalência, com as partições de A. Então, se eu tiver uma partição de A, eu tenho descrito também uma relação de equivalência. Então, para resolver aquele exercício, para eu determinar as relações de equivalência de um conjunto A, bastaria eu dizer as relações, para eu determinar as relações de equivalência do conjunto A, bastaria eu dizer as partições do conjunto A. Então, o A pode ser particionado assim, pode ser particionado assim, aqui não é vírgula, né? Que é
união. Então, as outras partições vão ser 1 com 3, podemos fazer o 2 com 3, 3, 4, podemos fazer o conjunto todo. Então, a gente teria aí 5 partições do conjunto A. Cada uma delas seria estaria determinando também uma relação de equivalência. E aí o comentário foi o seguinte, ó. Professor, por que eu não posso particionar da seguinte maneira? Unido com 2, 3. Porque aqui a gente vai ter um conjunto dentro do outro. A gente vai ter um conjunto aqui, A1, que tem os elementos 1, 2 e 3. E aqui a gente vai ter o outro conjunto, A2, que vai ter os elementos 2 e 3. E a gente viu, nesse caso, que se um conjunto tiver dentro do outro, a relação de equivalência, a relação que diz que um conjunto, que dois elementos se relacionam se estiverem no mesmo subconjunto, vai ser uma relação de equivalência. Então, eu tenho essa relação de equivalência, eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho essa e eu tenho todas as outras possíveis uniões com conjuntos que um está contido no outro. Então, teria essa aqui também, por exemplo, 2, não, 1, 2, 3, unido com 1. Pois é, aí temos um problema. O ponto alto desse comentário recai nesse caso bem aqui, ó. Essa relação, ela é de equivalência? Sim, ela é. Mas qual é... deixa eu ver o que eu faço agora aqui. Eu acho que eu vou arrastar para cima um pouquinho. Acho que eu vou arrastar para cima aqui, vocês me perdoem. Acho que eu vou arrastar um pouquinho para cima. Essa relação aqui, voltando, ela é de equivalência, confere. Mas qual é a partição que ela determina em cima do conjunto A? Em outras palavras, eu estou perguntando, o que é A cortado por R? Bem, A cortado por R tem que ser o conjunto de todas as classes de equivalência dessa relação. Então, eu tenho que pegar um elemento desse conjunto, a saber, x. E quem é x barra? Todos os elementos que se relacionam com x. Então, o x barra, quem é? Então, por exemplo, eu teria que pegar o x barra, que é o conjunto de todos os elementos que se relacionam com x. O próprio x se relaciona com x, o y se relaciona com x, o z se relaciona com x. Quem seria o y barra? O próprio y, o x e o z. Quem seria z barra? O z, o x e o y. Ou seja, todas essas classes de equivalência são iguais. Então, a partição gerada por essa relação de equivalência
é uma só. Eu só tenho uma classe de equivalência gerada por essa partição, que pode ser x barra, y barra ou z barra, porque todas são iguais. E essa partição, ela é o próprio conjunto A. Então, olha só, quando eu tenho um conjunto, quando eu tenho A decomposto em dois conjuntos, A1 e A2, onde A1, onde no caso aqui A2, onde no caso A2 está contido em A1, o conjunto quociente A cortado por R, ele tem uma única classe de equivalência, porque todos os elementos se relacionam entre si nesta relação de equivalência. Bem, se todos os elementos se relacionam entre si, pois um conjunto está dentro do outro, e a relação é dois elementos vão estar relacionados se estiverem no mesmo subconjunto, então a única classe de... Então todos os elementos vão se relacionar. Logo, a única classe de equivalência que eu tenho, sendo x barra, são todos os elementos do conjunto A. Então x barra é o próprio conjunto A, fazendo com que aqui, ó, isso aqui, primeiro que isso aqui não é uma partição, porque para ser uma partição, a interseção entre os conjuntos deveria ser vazia. Mas o que o colega aqui sugeriu, professor, mas a gente não determinou que quando um conjunto está dentro do outro é uma relação de equivalência? Alerta. O que a gente concluiu foi que se a relação de equivalência for esta, se a relação de equivalência for esta situação vai fazer com que essa relação seja de equivalência. E a classe de equivalência dessa relação, x barra, vai ser todo A. Por quê? Todos os elementos do conjunto vão estar relacionados. Então, neste caso bem aqui, isso não é uma partição, isto não é uma partição, apenas essas aqui são partições, significa que neste conjunto nós temos apenas 5 relações de equivalência. Aí você me pergunta, quais são essas 5 relações de equivalência? Quais são essas 5 relações de equivalência? Bem, uma possível relação de equivalência poderia ser A sendo A1 união A2, ou A sendo o conjunto unitário 1 unido com o conjunto unitário 2 unido com o conjunto unitário 3, e R sendo x se relaciona a y se somente se existe I pertencente a 1, 2, 3, tal que x e y pertença ao AI. Onde A1 é o conjunto unitário 1, A2 é o conjunto unitário 2, A3 é o conjunto unitário 3. Então, isso aqui vai ser uma relação de equivalência e A cortado por R vai ser 1 barra, 2 barra, 3 barra. Isso aqui é uma das possíveis relações de equivalência, beleza? O que eu quero dizer é que quando você pega as classes de equivalência, essas classes de equivalência aqui, ó, essas classes de equivalência, elas têm que gerar os conjuntos da partição.
Ah, professor, qual seria uma relação de equivalência nesse caso bem aqui? Poderia ser uma coisa muito parecida com essa, coisa parecida com essa. X e Y vão se relacionar se existe I pertencente a A1, pertencente a 1 e 2, onde A1 seria esse conjunto, A2 seria esse conjunto. Aí as classes de equivalência nesse caso seria 1 barra e 3 barra, onde 1 barra seria o conjunto 1, 2 e 3 barra seria o conjunto unitário 3. Bem, fica aí, o videozinho já deve estar grande pra caramba já, né? E é isso aí. Então vamos comentar agora em cima deste exercício.